que existem países pobres, afinal de contas? Quer saber? Assista esse vídeo, mas por favor, dê o seu like, dê a sua curtida, aperte o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, apoie o Convergência ES. Estamos só começando. Afinal, por que raios existem países pobres? A explicação é muito simples, meu amigo. Porque é muito mais fácil ser pobre do que ser rico. Olha para a tua vida, olha para nossas vidas. Por que não somos ricos individualmente? Porque a situação da vida humana, em geral, é de subsistência. Riqueza não cai do céu. A verdade, não deveríamos nos perguntar por que existem países pobres, por que algumas nações são pobres. Deveríamos nos perguntar por que algumas nações são ricas, por que algumas nações encontraram o caminho do desenvolvimento. A pobreza é o natural do ser humano, na medida em que a natureza não fornece os bens necessários gratuitamente, temos que trabalhar. Então o que acontece? Durante séculos, milênios, a humanidade conviveu com a subsistência. Todas as culturas, mesmo culturas avançadas como o Império Romano, Grécia Antiga, a capacidade humana de aumentar sua produção era limitada. Dependia muito da conquista de novas terras, desbravar florestas, aumento de propriedades. A economia, não existia o conceito sequer de crescimento econômico e, portanto, de enriquecimento da sociedade como um todo. As próprias pessoas individualmente, se quisessem enriquecer, em geral, tinham que explorar o próximo. Então por isso que a riqueza era mal vista. Porque, em geral, a riqueza era fruto da concentração e não da criação. Você tinha que tomar de alguém, explorar alguém. Por isso que a carga tributária, mesmo sendo menor do que a de hoje, era muito menos aceitável, porque você explorava poucos impostos, mas de quem não tinha nada. Diferente de hoje, você explora muitos impostos de uma economia muito mais próspera. Então, você já começa por aí. Só que a partir do momento em que o ser humano começa, a economia capitalista, o livre mercado, começa a se desenvolver a partir do século XIV, século XV, século XVI, acompanhado do desenvolvimento técnico, científico, surge a divisão de trabalho e a especialização em larga escala. Surge o aumento não da produção, mas da produtividade, que é a produção por itens, por fatores de produção. Os mesmos fatores de produção capazes de produzir mais. Você produzir mais com menos. Esse é o segredo da economia moderna. E algumas nações dominaram isso melhor do que outras. Algumas nações aprenderam, outras ainda estão aprendendo, outras não aprenderam nada. Então, é a partir do século XVII, XVIII, que algumas nações, Inglaterra, França, Holanda, começam a sair na frente. As colônias inglesas na América do Norte, século XVIII. A partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, o processo explode. E vamos ver o surgimento das nações industrializadas. Agora já nem é questão de industrialização, estamos já na era da terceirização. O que leva então essas nações ao caminho? Por que algumas nações hoje elas possuem esse despertar do desenvolvimento que as fazem ficar muito além das outras? Sim, porque em todo o mundo as condições materiais melhoraram, mesmo nos países mais pobres, mas alguns melhoram muito mais. Simples. Aqueles que são capazes de produzir conhecimento em larga escala e aplicar esse conhecimento no aumento da produtividade, gerando bens e serviços em larga escala, vão produzir bens e serviços em quantidade suficiente para fazer seus preços caírem com relação à renda dos cidadãos que vão conseguir adquiri-los em larga escala. Resultado, o padrão de vida da sociedade aumenta. Repito, é tudo isso que eu falei. Não vou repetir na verdade. Se você não entendeu, volta o vídeo e pega parte por parte do que eu disse. É basicamente isso. É essa distribuição maciça de mercadorias, de bens e serviços que é o desenvolvimento. Que permite o aumento da qualidade de vida, que permite o aumento da expectativa de vida. Sociedades que, por fatores culturais, por fatores estruturais, não conseguem fazer isso no mesmo ritmo, não conseguem se desenvolver da mesma forma. Existe uma inércia estrutural nessas sociedades. Elas não são capazes de vencer a natureza na mesma velocidade que as nações mais desenvolvidas, que as sociedades mais desenvolvidas. E quando se fala em inércia, vamos lembrar, a natureza ela é inerte para o homem, no sentido de que ela não nos joga bens. O que não é inerte é o nosso trabalho. O nosso trabalho vence a natureza para trazer bens para nós.
Só que existem vários outros fatores inerciais além da natureza que nos atrapalham. Preguiça, desvalorização do trabalho. Isso eu estou falando para o indivíduo e para a sociedade. Um dos mais terríveis fatores inerciais é o Estado. Sim, o Estado ele é necessário na medida em que ele é a ordem política estabelecida. Mas quando ele cresce além daquilo que lhe cabe, quando ele adquire uma estrutura burocrática avantajada, o que ele começa a fazer? Ele extrai uma quantidade de impostos exorbitante. E é sempre preciso dizer, o Estado não produz riquezas. Ele não produz riquezas, porque não é esse o seu objetivo, não é para isso que ele existe. Então ele acaba servindo como um freio para a geração de riquezas, querendo ou não. Quanto maior o Estado, maior o poder inercial que ele exerce sobre a geração de riquezas. Então, em alguns países você vai ver essa presença inercial forte, como por exemplo no Brasil, em que o Estado tem uma presença gigantesca. Aqui quem fala é o Wellington Calegari, do Convergência S.